Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Mas, pastor Guerra, vamos lá para o nosso tema? Nós falamos na área de fidelidade, né, na questão de Moisés, Josué, passando o poder. Isso. E a fidelidade de Josué com Moisés, né, a questão de ser servo, de ser fiel, de, né, Deus confiar nele pela fidelidade. Então nós trabalhamos esses dias aí sobre isso. Verdade. Só que hoje nós vamos entrar com uma diferença em questão de fidelidade. Sim. Nós vamos entrar o quê? Lições que aprendemos com a fidelidade. Amém. Aquilo que nós aprendemos. Amém. Com o que foi falado aqui, né? Eu creio que as pessoas que nos assistiram aqui nesses dias viram, né, sobre a fidelidade. E nós queremos passar para você agora aquilo que nós podemos tirar dessa fidelidade e desses grandes homens de Deus que foram fiéis a Deus e fiéis aos seus líderes, né? Nós temos aqui em Josué 1:8 que fala assim, ó, o texto: não aparte da tua boca o livro desta lei. Amém. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Olha que interessante, hein? Não aparte da tua boca o livro desta lei. Medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado. Então nós temos aqui algumas coisas que nós vamos debater aqui sobre essa questão. O que nós tiramos disso? Qual o suco que veio aí dessa questão de fidelidade? E o primeiro aqui é estar à frente de seus contemporâneos. Não é? A primeira coisa que nós colocamos aqui, estar à frente de seus contemporâneos. Questão de Josué, Moisés, né? Então, Rogerinho, o que nós tiramos disso aí? É uma coisa muito interessante nesse texto de Josué, capítulo 1, no verso 8, que ele dá uma receita para o sucesso. Então, não se aparte, né? Isto é, mantenha-se fiel à palavra de Deus, às leis de Deus, aos princípios de Deus, isto é, mantenha-se fiel a Deus. E isso é uma garantia de sucesso. Com certeza. Porque o texto fala, e serás bem-sucedido em tudo. E é interessante porque não é um sucesso em uma área e em detrimento de um fracasso em outra. Não, você será bem-sucedido em tudo, em todos os teus caminhos. Vai levar um pacote. Vai. E uma das coisas, Guerra, que aí quando você coloca aqui, uma das evidências e o que nós aprendemos com a fidelidade é que a fidelidade ele nos coloca à frente dos seus contemporâneos, isto é, ele vai, a pessoa que é fiel, ela vai se destacar. Sim. Ela vai ficar em uma posição de destaque. E é isso que nós vimos claramente, tanto ontem quanto quarta-feira, que aconteceu com a vida de Josué. Josué não foi escolhido ao acaso. Ele foi uma pessoa que foi escolhida por Deus, que já tinha um relacionamento com Moisés e uma afinidade e uma fidelidade, né, nesse relacionamento. Teve, inclusive, a concordância do povo, a aprovação do povo, e ele foi colocado em uma posição de destaque, à frente de todos no seu povo, porque ele foi colocado como um líder. Verdade. Mas se a gente parar e pensar, né, que essa fidelidade de Josué o coloca à frente dos seus contemporâneos, isso não aconteceu somente nesse momento, quando ele é colocado no lugar de Moisés. Isso acontece há 40 anos atrás. Quando ele toma uma posição de ser fiel a Deus e de crer na promessa de Deus para a vida dele,
E ele, então, é destacado entre todos os outros, que é o que Deus fez com Josué e Caleb. Todos morreram, menos Josué e Caleb. Então, ele foi colocado em uma posição de destaque diante de todos aqueles que eram seus contemporâneos, que tinham a mesma idade, viveram as mesmas coisas, tiveram as mesmas experiências, viram os mesmos milagres, não é? E tiveram as mesmas oportunidades. Mas é o que muitas vezes as pessoas têm, né? A mesma oportunidade. Eu falo assim, fulano é de sorte, né? Não, ele teve a mesma oportunidade, por que o outro é de sorte? Não é? Ele só não soube aproveitar. Exatamente. Não é? Então, a fidelidade vai fazer exatamente isso. A fidelidade dá uma sorte. As pessoas às vezes usam essa palavra sorte com outra conotação. Né? Isso. Mas o Senhor, a palavra dele diz que ele mudou a sorte. Né? Exatamente. Mudou a sorte de tantos personagens na Bíblia. Com certeza, quer dizer assim, então agora quer dizer que eu posso jogar, que não é disso que estão falando. Né? Mudar a sorte é mudar as circunstâncias. A circunstância, isso. Mudou a circunstância de Jó. Não é? Então mudou a circunstância, não é? Então, da sua vida, é isso que nós queremos dar. Isso dá uma sorte, viu? Nós temos um outro aqui que fala assim, viver acima das circunstâncias. Aí, ó. Não é? Que muitas vezes as pessoas ficam presas dentro das circunstâncias. E ela não sai daquilo. Ele não, ele foi acima das circunstâncias. Exato. Ele enxergou, né, lá na frente. E muitas vezes você fica preso às circunstâncias, preso a uma forma, fica dentro daquilo que foi colocado, aqui tá bom, não vou sair daqui, tá tudo jóia, foi o que colocou para mim, foi o que me deram, tá bom, eu vou ficar por aqui. Esse ficar por aqui, meu querido, não é fácil não, tá? Tem que vai largando as tendas, vai seguindo em frente, vai além daquilo que você acha que tem para você. Tem mais coisas aí para frente, hein? Então saia dessa circunstância, saia da sua área de comodidade aí e siga em frente aí. Então nós temos aqui, né? Viver acima das circunstâncias. E eu queria assim desafiar você talvez você que esteja pensando assim, será que eu faço a escola de restauração? Não faço. Mas disseram que vai ter aula de tarde e de noite. Nossa, vai ser puxado. Vai mesmo, vai ser puxadão. Não só para você que está pensando em participar, também para nós que vamos dar aula, né? Mas nós queremos, assim, te desafiar, incentivar, estar conosco. Aí, começa segunda-feira agora, né? Já a partir das 14 horas, nós já vamos estar ali começando as ministrações, vão ser 16 temas em 5 dias, né? A serem abordados. Então, por isso que vai ser intensivo à tarde, à noite, né? Vai ter 2 dias que você vai ter atividade pela manhã, à tarde e à noite. Mas eu tenho, assim, plena convicção que se você estabelecer um alvo para você, sabe que vai ser uma bênção na sua vida, você vai receber e também vai ser, assim, aparelhado, né, para ser uma ferramenta na vida de outras pessoas, então você vai ver que na sexta-feira, quando terminar, vai assim, nossa, não pensei que ia ser assim, então vai fluir, né, com tanta facilidade, e é isso que vai acontecer. Então, as inscrições estão abertas, entre em contato conosco, encaminhe seu e-mail, né, para você já segunda-feira, 14 horas, estar conosco lá e começar a escola, né, de restauração. E aí termina a escola no dia 17 e no dia 18, sábado, nós vamos ter a nossa cliniquinha da alma, que é a nossa Clínica Kids, que nós estamos chamando, né? Ela é um dia inteiro assim de atividade para as crianças, né? Mas sempre com o intuito de trazer restauração, cura, né, para as crianças e, consequentemente, os pais vão ser assim afetados, né, vão ver a diferença nos filhos e vamos abordar temas sobre rejeição, sobre a questão da influência demoníaca na vida das crianças, já desde uma idade, né, tenra. E aí algumas pessoas estão nos ligando, perguntando assim, meu filho tem 5 anos, ele pode ir porque vocês estão anunciando que é de 6 a 13. A minha filha tem 4, ela pode ir, olha, dá uma ligadinha pra gente lá, pra gente poder, sabe, tirar essas dúvidas e você poder ficar tranquilo e tranquila, né? Então, assim, já a partir das 7 da manhã, as crianças já vão estar saindo ali do estacionamento da nossa igreja, né, e retornando no finalzinho da tarde, já início da noite, eles vão passar o dia ali.
vale a pena, né, esse investimento, em plena certeza, né, pela graça e o favor do Senhor, que as crianças vão ser muito abençoadas aí nesse dia que o Senhor preparou para a vida delas. Amém? Quando você estava falando a respeito, né, desse tópico, me veio muito a questão da lealdade. Uhum. A lealdade junto com a fidelidade. Nós falamos da lealdade e colocamos isso, os dois, né, tanto a lealdade quanto a fidelidade, duas características muito próximas, porque uma das evidências da fidelidade é a lealdade. Consequentemente, se você é leal, você vai acabar sendo fiel também. Então, os dois são muito próximos. Agora, a questão da força. Você já viu alguém que é leal andar sozinho? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Porque se você é leal e você é fiel, você sempre vai poder contar com alguém. Com certeza. E se você como um imã, né? As pessoas vão ser atraídas para você. Eu quero estar com essa pessoa porque claro, ela é fiel, digna. Ela é confiável. Com eu certeza. Posso abrir meu coração. Exatamente. E quando você está com mais alguém que está comprometido com aquilo que você está comprometido, a sua força é muito maior. Com certeza. A sua habilidade e muito a sua maior. capacidade aumenta de uma maneira extraordinária. Verdade. A palavra de Deus garante isso. Então, aquilo que eu posso fazer sozinho tem uma limitação. Agora, aquilo que eu posso fazer com mais um, a limitação, ela se expande de uma maneira exponencial. Então, esta é uma característica interessante. Um dos resultados positivos da fidelidade. Eu, sendo fiel, eu vou manter as pessoas próximas de mim. E mantendo pessoas próximas de mim, eu vou com certeza ter uma interação, fazer com que essas pessoas estejam comprometidas comigo, assim como eu estarei comprometido com elas. Aí, consequentemente, a visão que eu alcanço será uma visão que elas também alcançarão. E quando mais de uma pessoa tem a mesma visão, isso torna-se realidade. E muitas vezes a pessoa ela é fiel com a outra, né? E tem situações que são até difíceis, né? Tem um cara, ele chamava Máximo, e aí ele falou, ó, não quero que ponha meu nome no lápide, né? Que chama, não é isso? Na lápide. Na lápide, né? E os caras gostavam demais dele e eram fiel a ele. E eles falaram, mas tem que pôr o nome aqui. Aí ficou numa situação difícil, né? Aí eles colocaram a frase, esse cara era o Máximo, né? De qualquer forma, não foram nem contra ele, nem contra o outro, né? Esse é o cara, ele é o máximo. Não é, ele é o máximo, né? Então, resolveram o problema, né? Então, foram fiel a ele, né? É verdade. Não é? E ao outro lá também, que queria que pusesse. É verdade. Muitas vezes tem que... Então, a gente vê que realmente a fidelidade é importante. Não te deixa sozinho nem na hora da lápide. Nem na hora da lápide, olha pra você ver, é interessante, Legal. né? Mas nós temos aqui o outro, que é assim, viver mais profundamente do que as suas calamidades, né? A pessoa viver realmente profundamente. E ele, né? E a pessoa que ela é fiel, ela vive profundamente, né? Quando nós olhamos os princípios de Deus, Sim. e nós nos humilhamos diante de Deus, o que é que Deus promete que nos faz? Que Ele nos exalta. Sim. Essa situação, ser exaltado, é ficar em uma posição mais elevada. Agora, mais elevada diante de quê? Diante dos outros homens? Pode ser. Mas que diferença isso faz? Não é? Com certeza. Então, nós não temos que ter essa perspectiva de ficar sendo elevados ou exaltados acima dos outros homens, porque Deus não nos deu uma posição de domínio sobre os outros homens. Porque não faz sentido você estar acima
se não for para exercer domínio. E não é esse o propósito de Deus. Agora, quando nós somos exaltados e colocados em uma posição de domínio sobre circunstâncias da nossa vida, Sim. sobre momentos ruins, sobre calamidades que poderão vir, sim, contra nós, aí nós vamos realmente experimentar o propósito dessa exaltação de Deus. Nós vamos... E uma coisa, Guerra, que me chama muita atenção com relação a ficar numa posição superior, né, ou elevada diante das calamidades, é como eu vou reagir diante daquela circunstância que é aparentemente uma circunstância de calamidade. Exato. Ou aquilo que é muito ruim para os outros e que, consequentemente, não é tão bom para mim. Sim. Mas como que eu vou reagir diante dessa circunstância? Se eu tenho dentro de mim esse princípio de fidelidade, eu vou poder acreditar que o Deus que me livrou antes é o mesmo Deus que me livra hoje. Com o certeza. Deus que foi fiel comigo ontem, ele vai ser fiel hoje e vai continuar sendo fiel amanhã. Sim. Eu vou então poder avaliar essa calamidade ou essa circunstância ou esse momento de crise com uma visão completamente diferente da maioria. E aí eu volto lá no tópico primeiro. Tá, eu vou ficar à frente dos meus contemporâneos. Exato. Não é? Sim. Por quê? Com Eu certeza. vou enxergar as coisas por uma ótica diferente, outra com uma perspectiva. visão diferente, né? É, isso com uma é interessante. perspectiva de sucesso, inclusive, mesmo diante da calamidade, mesmo diante da crise. Isso é muito importante em questão de fidelidade, né? Que você falou uma coisa muito interessante. Eu tenho que ver que o Deus que me tirou daquela situação ali, ele vai me livrar dessa aqui também, porque é Com o certeza. mesmo Deus. O mesmo Deus. Não é? Então eu tenho que ver. Por isso que a questão da fidelidade é muito importante aí, para que Deus possa, né, dar o livramento, a pessoa estar diante de Deus e com fidelidade a Deus. Tomar essa posição, não. O Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou e o Senhor vai atuar novamente. Sabe, tem uma coisa que eu acho interessante, que isso acontece no processo de todas as nossas vidas como um todo. Não é? O desenvolvimento, o amadurecimento de todos nós, ela passa por três aspectos. Né? O primeiro aspecto é a nossa dependência. Né? Ou seja, logo que nós nos convertemos, ou mesmo a nossa vida como criança e esse processo de amadurecimento, nós somos dependentes. Dependemos dos nossos pais para tudo, espiritualmente também dependemos do discipulador, nós dependemos ali do líder de célula. É um processo de dependência. Sim. Até porque eu preciso de você para tudo, eu preciso, né, do pai para me conduzir, eu preciso da mãe e assim sucessivamente. Até mesmo emocionalmente, nós precisamos, né, das outras pessoas. Então, nós entramos num nível de dependência. O segundo aspecto é a questão da independência. É que normalmente acontece, e já aconteceu conosco, nós entramos ali na fase da pré-adolescência, da adolescência, a gente sabe tudo, nossos pais não sabem de nada, entendeu? São quadrados. Retrógrados e tal, e a gente tem resposta para tudo, cheio da independência. Da independência. Somos independentes. Emocionalmente também, espiritualmente também, não é? E eu entendo assim também na perspectiva da igreja, né? Muitas vezes nós estamos vivendo essa fase de independência. Eu não preciso do pastor, eu não preciso de ninguém que me diga o que é que eu tenho que fazer. Sabe, eu quero ter o meu ministério, afinal de contas eu tenho dom, tenho talento, tenho isso, tenho tudo. E aí vem a questão da independência. Né? E o terceiro estágio é a da interdependência. É que quando a gente começa a entender, a gente vai amadurecendo, que eu não, sabe, o famoso ditado, nenhuma andorinha não faz o verão, não é? Com certeza. É assim, eu sou no meu relacionamento com Deus, mas eu sou mais um dentro de um contexto da igreja local. E essa interdependência, ou seja, os meus dons e talentos, a minha capacidade, junto com os meus irmãos, nós vamos fazer uma diferença como um todo, não é? E aí passa pela fidelidade, passa pela a questão da lealdade, porque eu entendo que
meu irmão tem os seus dons, tem os seus talentos, mas nós agregando isso, né, nós vamos viver um nível de maturidade, de um amadurecimento como igreja, como uma visão, né, dentro da cidade, ou seja, a nossa importância dentro do projeto ainda maior, que é o projeto de Deus, ou seja, nós somos uma igreja, mas dentro de uma visão de Deus, todas as igrejas, ou seja, que é o corpo de Cristo, eles vão ter uma visão, né, como um todo. Então, isso passa pela nossa vida emocional também, não é? Eu vejo hoje muitas pessoas, sabe, que é o meu ministério, sabe, aquele pastor está impedindo de acontecer, de eu fluir. Agora, diga aqui comigo, será que tem algum pastor que tem esse poder de impedir aquilo que Deus tem preparado para uma outra pessoa? Será que esse pastor é tão importante assim, no sentido, tá, aquele líder que está, sabe, está me sufocando, o meu ministério não está rompendo? Se você está debaixo dessa liderança, tenha plena convicção que Deus está nesse negócio e Ele quer te ensinar algumas coisas, Ele quer te aperfeiçoar, apesar desse líder. Aquilo que Deus tem preparado para você, meu irmão, minha irmã, vai acontecer, só que tem o tempo certo das coisas acontecerem, não é? Então, eu quero assim, também com essa palavra que estou estudando, estimular você a estar conosco no nosso retiro que nós vamos ter dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto. É um ótimo local para você, sabe, um evento para você se tratar dessas coisas. Talvez você está vivendo a realidade da rebeldia, talvez você está vivendo aí o período da independência, não é? Independência ou morte. Então vai acontecer, sabe? A fórceps, e as coisas não acontecem a fórceps, né? O que está precisando acontecer? Ser curado das suas feridas, talvez situações não resolvidas na sua vida, e você está, sabe, transferindo a responsabilidade que é só sua para outras pessoas, para justificar as tuas falhas, os teus erros, né? E na realidade, Deus quer que você reconheça exatamente em que ponto você está, para Ele poder mostrar para onde Ele quer te levar, né? Então essa é uma realidade. Programa-se, esteja conosco lá dia 31, 1º e 2 de agosto. Vamos lá, pastor Guerra, temos aí mais um ponto. Agosto de Deus e agosto. Agosto de Deus e agosto, calendário. Viver além das suas capacidades. Muitas vezes as pessoas falam que são incapazes, né, de conseguir aquilo, né? E isso aí eu vejo muito, André, na questão do reino espiritual. Sim. A pessoa fala assim, não, faz você, que eu não tenho capacidade para isso. Né? Fico endemoniado, não, vai lá você, que eu não consigo, não sei o quê, né? Então, muitas vezes, as pessoas dentro da área espiritual, elas empurram para as outras porque se sentem incapazes, sendo que o mesmo poder que está em um está no outro, que é o Espírito Santo, que é Jesus que habita, né? E o poder é no nome de Jesus. Exato. Não é no nome de Jesus. E muitas vezes as pessoas, elas têm que desafiar a sua capacidade e ir além daquilo. Eu creio que o Josué, até a hora que ele chegou ali, que Moisés impôs as mãos sobre ele, o pensamento é assim, eu sou o segundo aqui. E eu não tenho capacidade de Moisés para levar esse povo à frente. Né? O pensamento dele poderia ser isso. Não é? Eu creio que quando passou aqui para ele, por isso que o Senhor no capítulo 1 fala assim, tem bom ânimo, eu sou contigo, tal, porque Deus conhecia o coração dele. Exato. Não é? Então, mas ele foi. Ele pegou e foi. E muitas vezes as pessoas recuam porque sentem incapazes de assumir certas coisas. Então nós vemos aqui, né, viver além de suas capacidades. Né? É interessante, Guerra, quando você colocou, né, a possibilidade do sentimento de Josué em relação àquele que para ele seria um desafio. E realmente é um desafio para qualquer uma outra pessoa. Com certeza. Né? Ficar à frente de um povo, né, que era um povo numeroso, né? Mais de 1 milhão de pessoas, com certeza.
porque o texto de Números, que é o segundo recenseamento, fala em mais de 600 mil homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra. Então nem contava os outros, aliás, velhos não tinham, né? Porque os velhos já tinham morrido todos no deserto. Mas só homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, eram mais de 600 mil. Aí tem as mulheres, as crianças, né? Então você tem um contexto muito grande, uma quantidade de gente muito grande. Não basta apenas essa visão dessa quantidade de gente que ele agora era o líder. Ele tinha um alvo, um propósito, um objetivo e inimigos na frente. E como tinha, né? E muitos, né? Ele ia levar aquele povo para tomar conta de uma terra que não estava desocupada, que tinha os inimigos para serem vencidos. Agora, Josué, ele andou muito próximo de Moisés nos últimos 40 anos da vida de Moisés. Exatamente. Então ele realmente sabia quem era Moisés, as características que Moisés tinha, os dons que Moisés possuía, as habilidades que Moisés desenvolveu, a intimidade de Moisés com Deus, a capacidade de liderança de Moisés, tudo isso estava diante de Josué. Com certeza. E realmente vem essa questão da incapacidade, nesse sentimento. Será que eu sou capaz mesmo de reproduzir tudo que eu vi esse homem reproduzir nos últimos 40 anos que eu... É desafiante. Uau! Não é? Então, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Uma coisa é você andar com o líder, outra coisa é você ser o líder. Uma coisa é você ver o líder fazendo e ser. A outra coisa é você assumir o lugar dele. Porque assim, dentro da circunstância, ele olha para trás, tem Moisés que é minha Com certeza. Como nós pastores da igreja, a gente olha para trás, tem o pastor Márcio. Se der errado... Agora, quando você é a última palavra, a gente sabe que é Deus que dá a última palavra. Se der errado, tem Moisés para ficar entre eu e Deus. Agora, se Moisés sai de cena, quem é que fica entre eu e Deus? Por isso foi extremamente importante a posição de Deus nesse tratamento com Josué. E quantas vezes Deus falou com Josué: ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Né? Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tenha bom ânimo. Né? Isso realmente vai fazer toda a diferença. Vai, com certeza. Né? Vai fazer toda a diferença. Ele vai poder realmente experimentar algo que está além das suas habilidades naturais. É isso aqui, né? Além de suas capacidades. Além das suas capacidades. E muitas vezes é aí que nós precisamos nos esconder. Sim. Naquilo que Deus tem para falar conosco e para nos dizer. E aí eu volto de novo no texto para a gente fechar, de Josué capítulo 1. Não se aparte do livro dessa lei. Antes, medite nele de dia e de noite. O princípio da sua fidelidade tem que estar alicerçada em Deus, na palavra de Deus, nos princípios de Deus, nos propósitos de Deus para a sua vida. Porque isso vai te garantir a vitória e vai te garantir o sucesso. Acho que podemos orar agora? Isso. Amém. Isso aí. Ok. Senhor, nós dependemos do Senhor até para sermos fiéis. Sim, Deus. Porque a nossa natureza, ela tende à independência. Sim, Deus. Como o Rogério falou de uma maneira tão clara. Sim. Achamos que crescemos. Sim. E quando achamos que estamos crescendo, tendemos a ser independentes. Deus. E sendo independentes, nós nos distanciamos da fidelidade do Senhor para conosco. Senhor. E isso nos faz perecer. Isso nos faz caminhar por caminhos que não são os caminhos do Senhor para nós. Verdade. Mas, Senhor, nós precisamos realmente crescer em lealdade, em fidelidade, porque isso vai trazer para nós coragem, isso vai trazer para nós uma força que nós ainda, com os nossos olhos naturais, não experimentamos e não temos como experimentar. Verdade.
Ajuda-nos, Senhor, em Ajuda, nome sim, de Jesus. Nos leve para esse lugar mais Em alto, nome de Jesus. que é o lugar da dependência do Sem Senhor. Deus. E desfrutar Oh, Deus, da sim, fidelidade Senhor, do faz Senhor. isso. Amém, E sendo Jesus. fiéis ao Senhor, cumprindo os teus princípios, também poderemos ser fiéis uns aos outros, aqueles Amém. parceiros que o Senhor tem colocado na nossa É caminhada. verdade, Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.